A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é uma alegria poder estar com vocês mais uma vez, através deste meio de comunicação, para, nesta ocasião, podermos aqui, juntos com os irmãos, aprendermos em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que desta feita vai ser estudada a lição de número 4 do nosso trimestre, que tem aí como propósito para o trimestre apresentar para nós a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E a lição de número 4 tem também a sua proposta para esta ocasião, a iluminação espiritual do crente. Temos a nossa leitura do texto áureo que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Está em Efésios capítulo 1, versículo 17. A verdade prática traz para nós a vocação do crente, inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Amém? Temos também as propostas de leitura diária que ajuda na compreensão do texto da lição, que traz aí para segunda-feira, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Para terça-feira, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, nos diz, aí a proposta neste versículo: o crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. Para quarta-feira, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos diz: o poder divino é capaz de transformar o homem. Esta é a proposta para esta referência. Para quinta-feira, temos 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57, e a proposta é: o triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. Para sexta-feira, temos aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. E para sábado, temos aí a proposta de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. É a proposta para esta referência de Mateus 16, 18. Hoje nós estaremos estudando, tendo aí como a leitura em classe, do versículo 15 ao versículo 23, que aí encerra o capítulo 1 de Efésios. E é bom lembrarmos que o capítulo 1 de Efésios, ele trouxe aí para nós, desde o seu início, Paulo, que foi o homem que o Espírito Santo inspirou para escrever esta carta, ele inicia, como é comum, na sua saudação na igreja, ou a
àqueles a quem ele estava escrevendo, e também do versículo 3, que já foi assunto de 2 lições, ao 14, ele louva a Deus, né, naquela doxologia, pela grandeza do seu propósito, e ele, à medida em que está louvando a Deus, ele também expressa a sua compreensão do desdobramento do propósito de Deus. E quando ele chega no versículo 15, onde nós estaremos lendo, ele também ainda em uma atitude de adoração, porque expressar a nossa gratidão também faz parte da nossa adoração a Deus. Então vamos fazer, né, aí algumas considerações, inclusive falando para os irmãos que o objetivo geral desta lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada às riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então, a proposta desta lição é estes esclarecimentos, e é muito bom para nós que temos sido alcançados por Cristo, termos para nós estes objetivos, né? Ganhar cada dia mais o esclarecimento de tudo que Deus em Cristo tem realizado em favor da humanidade e principalmente da igreja, aqueles que ele sabia de antemão que creria em Cristo. Temos também como objetivos específicos 3 objetivos. No primeiro, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. No segundo objetivo, temos aí a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. Em terceiro lugar, ou terceiro objetivo, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Vamos então proceder com a leitura. Se alguém porventura não tem a revista, a nossa leitura está inserida na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15 ao 23. A Bíblia nos diz: pelo que, ouvindo eu também a vossa fé, ou ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, repondo à sua direita nos céus. Versículo 21.
acima de todo principado e poder e potestades e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça, ou como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ok? Então, a leitura está aí e nós iremos para as considerações. Primeiramente, eu quero aqui apresentar, o comentarista traz para nós na introdução alguma sugestão. Ele fala, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. A ação de graças, que ele pega aí do versículo 15 ao 16, do capítulo 1 de Efésios. Oração intercessória, do versículo 17 ao 19. E confissão de louvor e exaltação, do versículo 20 ao 23. Nessa sentença somos, exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. É o ponto central aí, é a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos, faz parte da vocação do crente. Amém? São coisas extraordinárias ou sobreexcelentes que Deus em Cristo tem provido para o seu povo. Então nós vemos aqui que o primeiro tópico da nossa lição, ela vai tratar a esperança da vocação e as riquezas da glória, ou da sua glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. O primeiro subtópico nos traz aí a ação de graças e intercessão. Paulo, primeiramente, ele vai louvar a Deus, né? E agradecer a Deus. E é importante nós observarmos que o agradecimento dele, a gratidão dele a Deus é decorrente também daquilo que ele ouviu através de alguém, provavelmente, é claro, a respeito dos irmãos para quem ele estava dirigindo a carta, ou daqueles, né? Porque diz aí o versículo 15, pelo que, ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o amor, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações.
Então veja que Paulo, ao ouvir a respeito da fé e do amor daqueles irmãos, ele agradece a Deus. E nós podemos observar, já para tirarmos algumas lições daqui, deste primeiro subtópico da ação de graça de Paulo, é que Paulo percebe, pelo que ele ouviu, que a fé daqueles irmãos não consistia somente em um assentimento intelectual e nem um assentimento vazio. Por quê? Porque, pelo menos para nós, o texto que está diante de nós, ele acrescenta aí, falando que ele ouviu falar da fé que eles tinham para com o Senhor Jesus Cristo e também do amor dos irmãos uns para com os outros. Porque a verdadeira crença em Cristo, a verdadeira união com Cristo, ela vai resultar em manifestarmos na nossa realidade do dia a dia as características da natureza de Cristo. Então a nossa verdadeira fé, essa fé aqui tem a ver com a outorga da alma aos cuidados de Cristo. Uma total dependência é aquela admissão pela convicção do Espírito que sem Cristo, sem a sua obra redentora em todos os seus aspectos, estamos perdidos. Mas o Espírito Santo apresenta Jesus e mostra para nós, nos convence que Deus proveu em Cristo o escape para a nossa condição. E aí, diante desta verdade convencedora, esta verdade, como diz, evangélica, essas boas novas de salvação, nós então confiamos, cremos em Cristo, confiamos em Cristo e outorgamos a nossa alma para que Ele cuide dela, consciente de que não somos capazes de nos salvarmos a nós mesmos. E quando isso acontece, como ele já falou do penhor do Espírito, já falou da presença habitadora do Espírito Santo naqueles que creem em Jesus. Então, quando o Espírito Santo vem para aplicar a obra do Calvário em nós, para nos batizar em Cristo, né, que é a conversão, a regeneração tem a ver com este batismo. O Espírito Santo nos pega e nos batiza em Cristo, à medida em que a fé, o arrependimento e a conversão que é o resultado desse conjunto, acontece, o Espírito Santo nos batiza em Jesus. E a partir deste batizar em Jesus, nos tornamos um com Ele, um com Cristo. E sendo um com Ele, como é falado no final do texto que lemos, do capítulo que lemos, que Cristo foi constituído cabeça da igreja. Mas aqui eu quero tratar primeiramente do nosso relacionamento pessoal. Depois a gente dá uma pincelada concernente ao relacionamento corporativo,
que fomos batizados em Cristo, mas também fomos batizados em um corpo, que aí se constitui de muitos membros. Quando nós somos batizados, então, em Cristo, passamos a participar da sua natureza. Cristo é a cabeça do corpo, e nós sabemos que os nossos membros, todos os seus movimentos, toda a sua vitalidade é decorrente do comando da nossa cabeça. E assim, na questão espiritual, como membros em particular, nós dependemos do comando de Cristo. Para que o seu caráter, a sua personalidade possa ser manifesta em nós, porque não fomos chamados para vivermos a nossa própria vida. Fomos chamados para vivermos a vida de outro, e este outro é Cristo. E nós sabemos que Cristo, como ser humano que foi, ou Jesus, ele teve fé em Deus. E ele amou os seus irmãos. Na sua identificação conosco, ele amou os seus irmãos. E podemos até levar no sentido literal, uma vez que Maria teve outros filhos, ele amou os seus irmãos até no sentido fisicamente. Porque nós vamos ver que após a sua ressurreição, embora antes de que a obra dele fosse concluída, os irmãos dele não criam nele, a Bíblia vai falar isso, mas depois a gente recebe a informação que tanto Tiago como Judas, irmão do Senhor, não o Judas Iscariote, é o da carta, nós vamos encontrar que eles eram irmãos do Senhor. Então eles também depois creram em Jesus. Jesus amou, então logo o crente deve amar. Jesus creu em Deus, teve fé em Deus, logo aqueles que estão em união com Ele precisam também manifestar estas características. E quando Paulo ouve falar que estas características era perceptível nos irmãos de Éfeso, ele então entende que neles, de fato, eu acredito que muitas pessoas daquelas que estavam na igreja de Éfeso, Paulo não conhecia, porque embora ele tenha ficado lá 3 anos, muitas outras pessoas creram em Jesus depois, através dos irmãos, dos obreiros da igreja que ali ficou plantada. Porque até ele escrever a carta, um tempo considerável aí se passou. E ele ouve falar que eles haviam tido uma experiência real com Jesus, de tal forma que não ficou simplesmente naquela fé subjetiva, mas também numa realidade tangível em manifestação de amor uns para com os outros. E por causa disso ele percebe que houve de fato a regeneração, e uma vez que houve de fato a regeneração, se confirmava que o Espírito Santo de habitação estava neles, e por estar neles o Espírito de habitação,
Paulo, já conhecedor por revelação e por experiência pessoal com Cristo, de que é o Espírito Santo de habitação que traz para o conhecimento do crente, do regenerado, as riquezas insondáveis de Deus. Então, ele dá graças a Deus porque de fato ocorreu a regeneração, a transformação na vida daqueles crentes, porque é perceptível pela fé e pelo amor, e intercede por eles, que uma vez consciente, seguro de que o Espírito Santo está naquelas pessoas, ele pode agora pedir algo mais que o próprio Espírito Santo está incumbido de realizar. Mas eu quero pontuar aqui a importância que devemos dar naquilo que Paulo em outra carta nos diz, de provarmos a nós mesmos, para nos assegurarmos se Cristo habita em nós, se de fato nós estamos em Cristo. Por quê? Porque, como disse Jesus na parábola do semeador, existem 4 tipos de terras ou de coração que recebe a palavra. Ele vai falar da semente que caiu à beira do caminho. Ele vai falar da semente que caiu nos pedregais. Ele vai falar da semente que caiu entre os espinhos. E ele vai falar, finalmente, da semente que caiu em boa terra. E cada uma este ambiente de semeadura diz respeito à resposta que a pessoa dá à medida em que ouve a palavra do Evangelho. Existem aquelas que com o coração endurecido, mesmo ouvindo, não crê. O maligno vai lá e rouba a palavra desse coração endurecido para que ela não creia. A dos pedregais até nasce, mas foi aquele assentimento intelectual, em que a pessoa, numa expressão almática, vamos dizer assim, para se referir às emoções, ficou emotiva no momento, o pregador era eloquente, ele era melancoso, vamos dizer assim, melancólico, né? Aquele tom meloso, e aí ela se emocionou e achou bonito, está na moda agora o Evangelho, e então eu vou ser crente. Mas o ambiente onde está semeado a palavra é pedregais, porque ela é de pouca duração, até nasce, mas é de pouca duração, como Jesus explica depois. A dos espinhos, há um sentimento mais forte, porque na explicação de Jesus, esta pessoa chega até mesmo estar em Cristo, mas ela fica infrutífera. Eu sei que é um assunto complicado dentro daqueles que comentam esta condição, né, este ambiente de semeadura entre os espinhos, mas está lá, porque quando Jesus explica, ele mostra que chegou até produzir, só que não com perfeição, e só se produz se nasceu, se germinou, cresceu, ganhou condição para chegar ao ponto de fruto. E dá até fruto, só que não com perfeição. Então, e a da boa terra é aquele que com um coração honesto e bom
ouve a palavra e produz com abundância. Então a pergunta que fica e que devemos atentar a ela é: nós temos consciência que a semente da palavra de Deus caiu em boa terra em nós? Temos consciência e convivência com o espírito de habitação? O amor de Cristo é expresso através das nossas vidas, em ações, palavras e muitos outros meios que podem se evidenciar que Cristo habita em nós. Porque o próprio Jesus, em João capítulo 15, capítulo 16, ele vai enfatizar e mostrar que o mundo só pode conhecer que de fato Cristo está vivo através da igreja ou dos seus discípulos como testemunhas, por viverem em amor, por serem identificados como aqueles que amam uns aos outros. Então, Paulo, ele ficou assegurado de que estes crentes de Éfeso, de fato, tinham nascido de novo, por causa destas duas características que nós já falamos, e torno a dizer: a fé e o amor uns para com os outros. Porque ninguém, de fato, pode amar ao outro, como a Bíblia fala, a não ser que tenha nascido de novo. E uma vez que nasceu de novo, as portas se abrem. E por isso Paulo intercede. É como se ele dissesse: estou seguro, nasceram de novo. São novas criaturas. Só que eles ainda precisam conhecer muito mais do que implica ser nova criatura. E por isso eu vou interceder por eles. Paulo, que já tinha suas experiências pessoais, por muitas revelações da parte de Deus, é muito interessante isso, porque eu já conheci pessoas que elas, inclusive eu fiquei privado de alguns conhecimentos, não vou falar no sentido bíblico, mas tomando como ilustração, de saber lidar com alguns equipamentos de uma área onde eu trabalhei, porque aquele que trabalhava comigo, que conhecia muito bem os equipamentos, ele quis o conhecimento só para ele. De maneira que quando eu perguntava, ele arrumava alguma conversa, alguma outra atividade e não me ensinava, não compartilhava do conhecimento comigo. Mas nós vemos que a atitude de Paulo aqui é diferente. Por ele ter esse conhecimento da parte de Deus pelo Espírito Santo, nas revelações que o próprio Cristo apresentou-se a ele, sabendo a grandeza que foi revelado para ele do conselho de Deus, as riquezas insondáveis de Deus, ele, de uma forma não egoísta, ele intercede. Ele não está aqui orando por ele mesmo. A intercessão é orar pelo outro. E ele faz isso aqui. No versículo 16, vai dizer: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E qual que é o conteúdo das suas orações, das suas intercessões? Isso também é muito importante, porque nós vivemos em um contexto em que oramos por tantas coisas,
a maioria das vezes dela, é claro, de forma egoísta, porque pedimos mais para nós. E tantas coisas que a gente poderia terceirizar, largar de mão, porque muitas das coisas que nós pedimos a Deus, para nós mesmos, são aquelas que Jesus diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos aprender com Paulo aqui a centralizar o essencial, para que quando nos colocarmos a interceder por alguém ou pela igreja, possamos, de posse deste conhecimento, da revelação, da sabedoria que o Espírito Santo dá, nós priorizarmos aquilo que Deus prioriza. É claro, não é pecado pedirmos alguma coisa a Deus, principalmente aquelas que diz respeito às prioridades. Porque Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Quanto às demais coisas vos serão acrescentadas. E aí ele diz no versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aí aqui a gente já parte para a oração intercessória, ação de graça e oração intercessória. Então aqui é o conteúdo. Na sua intercessão, o que ele está pedindo? Espírito de sabedoria e de revelação. E quando ele faz esse pedido, quando ele pede o espírito de sabedoria e de revelação, ele pede isso por quê? Porque ele se assegurou, ele está seguro que o espírito de habitação está naqueles crentes, e é ele que tem a responsabilidade de iluminar os olhos do nosso coração ou do nosso entendimento. Porque até mesmo para se crer em Jesus, para o reconhecer como Senhor e Salvador, se não é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nem nesse primeiro estágio chegaria. Nós vemos o próprio Jesus, é bem conhecido, Mateus capítulo 16, vamos ler o que ele diz para Pedro. Capítulo 16, versículo 17. O texto é aquele texto que Jesus pergunta: o que diz os homens, seu filho do homem? Eles falam lá o que diziam os homens, as opções, as ideias deles. E quando ele volta a pergunta para os discípulos ou os apóstolos, ele pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, que está no versículo 16, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele, o versículo 17 do capítulo 16 de Mateus: e Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Nós sabemos que Deus ele faz isso mediante a ação do Espírito Santo. Nós podemos ver também em Hebreus,
nós temos uma outra referência concernente ao Espírito que ilumina. No capítulo 6, nós podemos ver isso no versículo 4, que diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Então, para a iluminação espiritual age de fora, e depois de iluminado, para o primeiro passo aí da outorga da alma, aos cuidados de Jesus, o Espírito Santo passa a habitar, e aí ele passa a provar das virtudes, como diz aqui na sequência do versículo, né? No versículo de número 5, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, só mediante o Espírito Santo. Então, Paulo, ele vai pedir que o Espírito de sabedoria, que Deus conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação. Quando ele fala de espírito de sabedoria, há um contrapasso nos comentaristas, porque uns defendem que ele está se referindo ao Espírito Santo, e o outro defende que ele está simplesmente se referindo à motivação, à motivação do coração, aquele impulso. Mas, na verdade, as duas coisas estão, outros defendem que as duas coisas estão entrelaçadas, porque não tem como se ter sabedoria simplesmente por vontade própria, porque esta sabedoria que Paulo está falando aqui não é a sabedoria intelectual, porque em outra passagem ele diz que essa sabedoria intelectual, ela se aniquila, na carta que ele escreveu aos Coríntios. Vamos dar uma olhadinha lá. Ele vai deixar bem claro isso, porque diz no capítulo 2, no capítulo 1 também ele fala algo, porque ele vai deixar claro, até porque a igreja de Corinto estava muito estribada na sabedoria humana, e ele teve que dar um corretivo, dar uma orientação, e ele fala isso também. No capítulo 1 de primeira carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, no versículo 17: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Donde está o sábio? Donde está o escriba? Donde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, na sabedoria do mundo, a sua, se referindo à sabedoria do mundo, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, a sabedoria de Deus, que está aí no Evangelho, que para os sábios, segundo o curso deste mundo, é loucura de pregação, Paulo vai deixar claro que há dois tipos de sabedoria, a do mundo e a de Deus.
Só que a sabedoria do mundo para Deus e para os que são de Deus é loucura. Só que a sabedoria de Deus para os que são do mundo é loucura. E ele vai mostrar no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios que o que essa sabedoria terrena, humana, fez, no que ela acarretou para estes que se estribavam neste tipo de sabedoria, sabedoria humana. Veja o capítulo 2, quando ele vai dizer no versículo 6 a seguir: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Claro que essa sabedoria é aquilo que é loucura para os sábios segundo o curso do mundo. Está falando das revelações de Deus, está falando do propósito de Deus, está falando do evangelho, não simplesmente como conteúdo em letras, mas a pessoa de Jesus. O evangelho é Cristo. Ok? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, esse perfeito que é muito importante também, que são os maduros, experimentados, tá? Idôneos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória, a qual, olha só, a sabedoria de Deus, que esteve oculta em mistério, que foi revelada na pessoa do Filho. Paulo vai dizer que a sabedoria do mundo não foi capaz de percebê-la. E não só a sabedoria do mundo, mas também aquela que é fornecida como carne e sangue. Podemos até incluir aí os próprios judeus, que tinham uma sabedoria estribada na letra, mas não tinha o espírito da letra. Jesus, inclusive, fez alguma censura aos mestres, que eles examinavam as Escrituras na esperança, né, porque nela estava falando a respeito da vida eterna, continha a vida eterna, mas eles não vinham a Jesus. E era as Escrituras que falavam de Jesus. E eles não conseguiram, pela letra, ver que aquele que está diante deles, falando com eles, era o próprio que a letra apontava. Então pode incluir os judeus também nisso. Assim, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Ou seja, a sua sabedoria não foi capaz de lhes conceder o conhecimento de Cristo. Porque se o conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou. Ou seja, revelou esta sabedoria. Então, quando diz que ele fala que intercede, rogando que o Senhor lhes conceda espírito de sabedoria, é que o Espírito Santo, comunicando com o nosso espírito, ilumina os olhos do nosso coração para compreender as coisas espirituais. Aquilo que Deus concedeu para nós em Cristo, que tem a ver com as realidades espirituais. Vejamos que Paulo segue falando: as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou
para os que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito do homem em si mesmo, ele não é capaz de acessar as realidades espirituais, mesmo porque é bom lembrarmos, até inclusive o texto da lição de domingo que vem, que a nossa condição espiritual, antes de sermos alcançados por Cristo, é que nós éramos cegos espiritualmente. O pecado embotou a nossa mente, maculou ofuscou a nossa consciência, toda aquela capacidade espiritual que o nosso espírito tinha ficou deformada. Então, para voltarmos a ter acesso às realidades espirituais, somente pela ação do Espírito Santo em nosso espírito, tendo iluminado os olhos do vosso coração, que ele vai dizer mais adiante, como lemos no nosso texto em classe. Se não for pelo Espírito Santo, é impossível. Paulo deixa bem explícito aqui, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Aí ele diz, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós, aí a ênfase que ele dá aqui, para realçar qual é a fonte que nos dá condição de ter sabedoria espiritual, ter esta realidade espiritual presente na vida, pelo conhecimento, ou para conhecimento de Deus. Ele diz aqui, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, do versículo 11, versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus mas o Espírito que provém de Deus, aí ele mostra a finalidade. Aqui também ele enfatiza a finalidade, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Assim também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Olha que coisa linda! Comparando as coisas espirituais com as espirituais. E aí ele vai deixar aqui, eu vou ler também porque é muito importante. Ora, para que ninguém se iluda, pensando que o se debruçar muito sobre letra, mesmo a Bíblia, porque os judeus também se debruçavam na Bíblia. No entanto, não tinha aquela dependência mesmo acirrada ali, admitida ao Espírito Santo. Porque somente através do Espírito Santo o homem pode ganhar o conhecimento das realidades espirituais. E aí ele diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, ou seja, as coisas espirituais, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, e quem é espiritual? Aquele que nasceu do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Paulo já assegurou em cima que nós não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito de Deus, porque nascemos de Deus. Então,
ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos o espírito de sabedoria. Nós temos o espírito de Cristo. Nós temos uma nova criação que nasceu do alto, de cima. O nosso espírito foi iluminado, agora ele tem potencialidade ou está reconhecendo esta potencialidade à medida em que interage com o Espírito Santo naquilo que o Espírito Santo vai ensinando. Então não é só uma sabedoria pelo acúmulo de conhecimento que se teve do que está escrito, mas é aquela sabedoria espiritual, para conhecer o que é espiritual. Amém? Eu sei que eu me demorei um pouquinho neste ponto, mas isso é bom para nós fixarmos quando nós formos interceder pela igreja. Nós temos estas prioridades. E isso se assegurando, primeiramente, se temos esta condição, e certo dela não sermos egoístas, mas buscarmos também na presença de Deus, a observarmos aos nossos irmãos em Cristo, percebendo que eles podem avançar, assim como nós estamos avançando, interceder para que o Senhor conceda espírito de sabedoria. Esta sabedoria que é do alto. O Tiago também fala algo interessante, fazendo distinção entre uma sabedoria e a outra, porque ele vai mostrar que existe alguns tipos de sabedoria também. E as Escrituras, ela vai se complementando, né? Os textos paralelos aí nos ajudam. Ele diz primeiro, né, que se alguém tiver falta de sabedoria, que peça a Deus, né? Mas depois ele vai mostrar o tipo de sabedoria que corresponde a que pertence a Deus, as características dela. Eu quero ler aqui. No capítulo 3 de Tiago, versículo 13, a seguir diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? Aí ele diz: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Então veja, que a verdadeira sabedoria, ele diz: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ela é mansa. E o contrário da falsa sabedoria é amarga inveja, sentimento faccioso no coração e a vanglória. Mas ainda ele segue dando outros pontos. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto,
mas é terrena, ou seja, a sabedoria que suscita amarga inveja, sentimento faccioso e vanglória, e leva a pessoa a mentir contra a verdade, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. E qual é a que vem do alto? Ele vai dizer também. Porque onde a inveja, ele complementa a questão da sabedoria terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda obra perversa. Você já viu aquela pessoa que se julga sábia, mas vive em confusão? Se julga sábia, mas não procura contribuir para o aumento do corpo de Cristo, para a unidade do corpo de Cristo. Então é preocupante. Nós precisamos tomar a palavra de Deus, que o Espírito Santo está nos falando, e analisarmos a nós mesmos para ver se estamos de conformidade. A palavra de Deus é a régua, ela que nos mede, ela que nos julga. Hoje, infelizmente, aí a teologia liberal e também a partir da autocrítica que ganhou proporção no mundo, muitos têm se levantado para julgar as Escrituras. Mas o caminho é inverso, é as Escrituras que nos julgam. Nós nos colocamos diante dela como quem se coloca diante do espelho, ela vai nos mostrar as manchas, as rugas, aquilo que está fora do padrão em nós, e nós que queremos crescer na identificação com Cristo, devemos admitir que é verdade aquele erro que ela está apontando em nós e nos dobrarmos diante do Senhor, diante do trono da sua graça, confessarmos os nossos pecados, aceitarmos a correção ou a convicção que o Espírito Santo está trazendo. Para quê? Para que possamos avançar, não conforme a sabedoria do mundo, mas a de Deus. E quais são mais as características dessa sabedoria de Deus? Aí o versículo 17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Ela prima pela pureza. Ela é pura. A sabedoria que vem do alto ela é pura. Depois, pacífica. Não é uma sabedoria que suscita espírito faccioso. Ela é pacífica, ela é pacificadora. Ela busca a paz dos homens. Ela é pacífica, moderada, ela é equilibrada. Não leva ninguém ao exagero. E de bons frutos. Ela tem os seus frutos, os seus bons frutos. Não são maus frutos, não. São bons frutos. Sem parcialidade. Não é aquela sabedoria para fazer acepção. E sem hipocrisia. Ela não se empolga com o discurso, ela é o que é. As realidades espirituais são o que são. A sabedoria é o que é. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, Paulo, quando está orando por espírito de sabedoria, ele tem isso em mente, que não é a sabedoria segundo o curso deste mundo, mas é a sabedoria que vem do alto. E se alguém tem falta de sabedoria, como diz Tiago, peça a Deus. Peça a Deus, que Ele dá liberalmente e não lança em rosto de ninguém. Muito bem. E ele fala também espírito de revelação. Espírito de revelação. Também tem a ver com a ação iluminadora do Espírito Santo.
E o benefício deste espírito de revelação, né, quando Paulo fala aqui, espírito de revelação, ele tem aqui o Norman Champlin, ele elenca aqui alguns pontos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, foi de muita importância para mim. Assim, a revelação deste versículo é uma iluminação especial de verdades espirituais através do poder e influência interior do Espírito Santo. Também ele diz, pode incluir a expressão dos dons espirituais, tais como aqueles de sabedoria e conhecimento. Da sabedoria falamos antes, conhecimento vamos pincelar depois. Outro ponto ele traz, mas deve incluir a iluminação sutil e gradual. Ninguém se desespere, eu não cresci tanto, não amadureci tanto, não conheço muito. Mas se o seu anseio e dependência do Espírito Santo, interação com ele, permanece, você vai avançar. Nós vamos avançar, continuamos avançando, amém? Ele fala a iluminação gradual em todos os crentes através do Espírito Santo. Mas a revelação transcenderá isto, sem dúvida. Outro ponto que ele traz, o alvo desta revelação é um conhecimento pleno e profundo da pessoa e obras de Deus. Precisamos de um verdadeiro contato com o Espírito Santo para obter a iluminação que ele nos oferece. E ainda tem outro ponto aqui. O conhecimento, compreensão de Deus não serão principalmente racionais. Não é uma sequência lógica, não é isso. A capacidade de raciocínio não é isso. É algo do Espírito. Por isso que tem que pedir a Deus. Porque não é algo que está dentro da condição da nossa constituição como humano. Porque se fosse assim, nós teríamos antes de ter Cristo. Mas não tínhamos. O que tínhamos era a loucura. Mas agora, pela habitação do Espírito Santo, tendo os olhos do nosso coração iluminados, aí sim, podemos ter. O conhecimento e compreensão de Deus não são principalmente racionais. Serão elementos intuitivos. O Espírito Santo atua na nossa intuição, que transformam a vida. E falando em transformar a vida, veja como que esta revelação, quando se recebe esta revelação, como que ela desencadeia em progressos mais e mais. Pedro vai dizer na sua segunda carta, e isso nós precisamos ler, ainda que não avancemos para os outros tópicos, que fique isto bem assentado nos nossos corações. Se nós hoje ganharmos a compreensão e permitir que o Espírito Santo crave ela no nosso coração, para, a partir deste conhecimento, desta prioridade na intercessão pela igreja, nós colocarmos como alvo nas nossas intercessões, pedirmos isso, irmãos, ainda que não comentemos os outros tópicos, já valeu a pena. Porque a sequência dos outros tópicos vai depender de espírito, de sabedoria e de revelação. Ok? Olha o que Pedro vai dizer. No capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pelo conhecimento, o espírito de sabedoria para ganhar conhecimento, espírito de revelação para ganhar conhecimento. Conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude,
pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé, ou seja, aquele ponto inicial, fé e arrependimento, a virtude, ou seja, o poder, e a virtude, a ciência, o conhecimento, e a ciência e o conhecimento, a temperança, e a temperança, a paciência ou a perseverança, e a paciência, a piedade, a vida prática destas realidades espirituais. E a piedade, o amor fraternal. Lembra no início da lição e do texto, do versículo 15, do texto em classe? A fé e o amor unidos. A paciência, o amor fraternal. E o amor fraternal, a caridade, que é o nosso amor para com Deus. A caridade nesse sentido, amor fraternal, amor relacional. Aqui de homem para homem. Mas o amor, aqui da sequência, é o principal, que o relacional é decorrente. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E o novo mandamento de Jesus é como eu vos amei. Amém? E aí ele diz que a sequência, aqui em Pedro, ele diz que a consequência disso também, olha o que é. Tem um perigo e tem também a vantagem. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento. Negligenciar, pedir, interceder, clamar pela igreja, em busca destas realidades espirituais, destas virtudes espirituais, tem uma consequência. Que ele diz que vai ficar ocioso e estéreis no conhecimento, vai estagnar. Teve uma fé? Teve, mas estagnou ali. Estéril no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala, pois aquele em quem não há estas coisas, ou seja, o aumento depois do crer em Jesus, de fé e arrependimento, aumentar estas outras virtudes, se não acontece isso, o perigo está. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, olha aí, não havendo, nada havendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Por que muitos apostatam da fé? Porque negligenciam o crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus. E aqui não está falando o conhecimento letra, o conhecimento do Cristo. E somente pelo Espírito de sabedoria e de revelação ele pode ser conhecido, porque todos os tesouros da sabedoria estão em Cristo, como diz Colossenses. Mas a vantagem, porque portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. E o que mais? Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, esta entrada no reino eterno não se limita simplesmente o ser arrebatado para os céus. Não. É uma entrada para estas realidades espirituais em Cristo. Uma coisa, para ilustrar, nós somos batizados em Cristo. Esse primeiro contato que o Espírito nos pega após de fé e arrependimento, nos batizar em Cristo, é como ele nos lançar no oceano. Eu estou no oceano, neste primeiro mover do Espírito, mas o oceano ainda não está em mim.
Quando o oceano vai estar em mim? Quando eu começar a tomar daquela água até o ponto de saturar. É claro que no sentido físico vamos morrer afogados, mas que nos afoguemos em Cristo. Que o Espírito de sabedoria e de revelação nos afogue em Cristo, que todo o nosso ser fique saturado de Cristo. É para isso que Paulo está orando. Para que nós venhamos estar saturados de Cristo. Que essa venha a ser a inquirição dos nossos corações, irmão. Que este venha a ser o anelo da nossa alma, mais de Cristo, mais do conhecimento dele. Ok? Pedro vai dizer que vai nos ser dada uma entrada ampla no reino de Cristo. Pedro está então corroborando aí com o apóstolo Paulo, ou está ratificando, confirmando, junto com Paulo, o benefício de se ter o espírito de sabedoria e de revelação, e orarmos por isso. Terceiro subtópico. Aliás, o segundo subtópico do primeiro tópico, a esperança da vocação. Ele não pede só para ter espírito de sabedoria, mas também pede espírito de revelação com uma finalidade. Nós vemos aí o versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança no santo. Então, sem o espírito de sabedoria, sem o espírito de revelação, nós não somos capazes de compreender ou de saber a dimensão daquilo que Deus tem provido para a igreja em Cristo Jesus. Esta vocação aqui, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, do vosso chamamento a participar. Nós lemos em Pedro, visto que no seu divino poder Deus nos deu a vida e piedade para que nos tornemos, para que fiquemos participantes da sua natureza. Então a finalidade do Espírito de sabedoria e de revelação é para que nós venhamos saber, porque, irmãos, quantos de nós, irmãos, em coisas básicas, nós não sabemos. E esse é o motivo pelo qual nós percebemos um enfraquecimento generalizado, até mesmo na questão de números, daqueles que ainda professam uma fé sadia, têm uma fé autêntica. Quantas pessoas apostatando da fé? Por quê? Porque estão negligenciando a busca em Deus pelo essencial, trocando o essencial pelo supérfluo, aquilo que é transitório, aquilo que perece. Mas Paulo diz que, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança no santo. Aqui, a herança de Deus no santo é aquilo que Ele mesmo provê para os santos, em Cristo Jesus. Você sabe que Deus só tem um filho, unigênito. Mas após a obra e ressurreição de Cristo, Deus terá muitos filhos.
Então a herança de Deus do santo não é somente aquilo que ele proveu, mas aquilo que ao prover, ele levará a ser aqueles que ele chamou em Cristo. Coisa linda, coisa extraordinária, coisa magnífica, coisa do céu, do Pai, das luzes, para as nossas vidas. Que nós nos demoremos aos pés do nosso Senhor, diante do trono da sua graça, para buscar este espírito de sabedoria e de revelação. E aí Paulo segue dizendo: que esta esperança da nossa vocação e as riquezas da sua glória, ou seja, esta glória de Deus, as riquezas da glória de Deus, não diz somente da sua onipotência, não diz somente em brilho, mas tudo o que envolve a ação de Deus para levar a efeito o seu propósito. Porque Deus demonstra a sua glória não só quando ele faz cair raios dos céus para destruir, às vezes, até mesmo pessoas obstinadas, como foi em algumas situações em que ele usou a natureza, abriu terra, engoliu gente viva, mandou saraiva dos céus, matou muitos soldados inimigos do povo dele. Não, mas quando Deus se humilha também. Não foi isso que ele fez na pessoa do seu filho Jesus? Isso faz parte da glória de Deus, a capacidade de humilhar a si mesmo. As riquezas da glória de Deus. Então não pense em glória simplesmente em brilho, em poder, mas pense em glória como também esvaziamento. E nós devemos demonstrar ou manifestar essas características da glória de Deus. Estas riquezas foi concedida à igreja, mediante o Espírito de habitação pela obra concluída da cruz de Cristo. Que nós venhamos também manifestar esta glória no esvaziamento de nós mesmos, para que a vida de Cristo em nós sobressaia, de maneira que o mundo possa ver Cristo em nós. Como diz o autor do hino 131, eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, para que o mundo veja Cristo em mim. Muito bem. E as riquezas da sua glória nos santos. Tá certo? Então, é na igreja. Vamos para o segundo tópico. Eu já até me perdi na hora aqui. Já deu 1 hora. Meu Deus. Como diz um certo pregador, meu Deus! Quando ele se vê diante de algumas ações de Deus, ou de alguma coisa que lhe traz perplexidade, ele diz assim, e eu me lembrei dele agora. O segundo tópico fala a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O primeiro subtópico diz a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. O versículo 19 da nossa leitura em classe. Efésios, capítulo 1, versículo 19. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego hyperbolo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Em 2 Coríntios 4,
7, está também essa palavra. E é muito importante ler aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, por quê? Porque nesta passagem, o apóstolo Paulo, ele está tratando do poder que Deus usou, que o mesmo poder que Deus usou para trazer o mundo em toda a sua complexidade, a existência a partir das águas caóticas. Quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, aí entra a palavra, a trindade envolvida na criação, haja. Paulo está usando esta mesma palavra, está falando deste mesmo assunto e está dizendo que este mesmo poder que Deus usou lá para trazer o universo, ou os universos, o mundo, num aspecto geral aí, é o que Deus usou também. Mas vamos ler o texto. E eu quero ler a partir do versículo 5, até para ter um contexto rápido aí. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Está enfatizado aí, servo por amor de Jesus. Vossos servos. Olha só, a fé e amor novamente aí. Versículo 6. Porque Deus que disse das trevas resplandecesse, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aí o versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Paulo está trazendo para nós aqui, ao usar o mesmo termo, é que as nossas vidas também estavam como as águas caóticas, sem forma, vazios. Mas o mesmo poder que Deus usou lá na criação, Ele usou e está usando em cada vida em que Ele alcança pela palavra do Evangelho. E é bem verdade que a sequência da nossa leitura, no versículo 19 lá de Efésios, ele vai mostrar também um outro detalhe em que esse poder atuou, mas que não foge à conexão, porque lá ele vai falar a respeito da ressurreição de Cristo. Esse poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Não devemos nos esquecer que Cristo morreu na cruz ao assumir o nosso pecado. Inclusive essa mesma... Não, é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer no capítulo 5, no versículo, se não me engano, o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Cristo assume a nossa culpa. Então, mesmo ele em si mesmo não tendo pecado, ele assume o nosso pecado. Deus o fez pecado por nós. Tanto é que em Gálatas Paulo vai dizer que ele tomou sobre si a nossa maldição. Ele se fez maldito por nós, porque está escrito em Deuteronômio
que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Então pensemos nós, como, olhando desse ponto de vista, de que aquele que é pendurado no madeiro que é maldito, e que Jesus tomou toda a nossa maldição, o nosso pecado sobre si, se fez pecado por nós, foi feito pecado por nós. Como esperar que um ser crucificado ressuscitasse? A não ser que o poder de Deus, dentro da legalidade, da justiça de Deus, fizesse isso. Ressuscitar aquele corpo, ressuscitar Jesus. O que Paulo está querendo mostrar é que a ressurreição de Jesus é a esperança que nós temos e é a garantia que nós temos de que seremos também ressuscitados. Porque ele diz em outra passagem, pelo Espírito Santo, que vai chegar um dia quando aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da incorruptibilidade ou da imortalidade. Então vai se cumprir o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Então a vitória de Cristo sobre a morte, o poder que atuou para tornar a trazer Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que já no sentido espiritual foi usado para nos trazer da morte espiritual para a vida, e que nos garante também o nos trazer da tumba, ou transformar o nosso corpo abatido num momento, num abrir ou num piscar de olhos. Que esperança, meu. Qual é a filosofia deste mundo, a sabedoria deste mundo que dê esta esperança para nós? Essas falácias nojentas, podre, lixo, que apresentam aí, que nos dá essa esperança. Qual é a religião destituída de Cristo que pode propor estas extraordinárias riquezas insondáveis? Não existe. Nos aferremos a esta tão grande salvação, como diz o escritor aos Hebreus, para prosseguirmos avante, independente da circunstância, independente das ameaças, porque no final das contas eu tenho que concluir. Eu já avisei de antemão que não poderíamos tratar todo o assunto, porque é tão rico que a gente vai entrar a eternidade adentro e não se esgota, tá? Só para lembrar vocês aí. A sobressalente grandeza do seu poder. Então nós temos aí, e a força do poder divino, que é o segundo subtópico, ele até dá aqui uma pincelada na sentença, segunda operação da força do seu poder, Efésios ainda 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, mais uma vez ele traz aí, concordes entre si. Primeiro a palavra operação. Você lembra que na lição anterior que eu lecionei, eu falei que essa carta é a carta do superlativo? Paulo, quando ele tem o deslumbre das realidades espirituais, ele não consegue verbalizar isso. E aí o Espírito Santo tem que habilitá-lo através do Espírito de sabedoria, ou seja, o Espírito de sabedoria nele, para que ele possa buscar dentro dessa realidade tangível alguma coisa que, ainda que não diga o que é, mas nos aproxima o entendimento. Você pode ver por isso que ele usa muitas figuras de linguagem, alegorias, metáforas, né, para tentar ajudar na compreensão. Então ele diz aqui, primeiro a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, Colossenses 1, 29. Segundo,
a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, skous, acho que é isso aqui, que indica o poder inerente de Deus. Veja que é Deus que está, Deus é quem iniciou, Deus é quem traçou o drama, Deus é quem levou a efeito o que cabia a Cristo, em Cristo. A vida, morte, ressurreição, ascensão, entronização, a destra da sua majestade nas alturas e o trono sacerdotal aonde Cristo vive para interceder por nós. E tudo isso, esse mesmo poder que levou a tudo isso, está operando em nós. Coisa linda, irmãos. Oh, glória a Jesus. Finalmente, inerente em Deus, né? Foi onde eu parei. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: ressurreição de Jesus, sua ascensão, sua elevação acima de toda dominação, ou seja, de todo principado e potestade, quer seja no aspecto de dominação terrena ou angelical. Aqui ele já dá uma pauladinha também nos aqueles que defendiam a ideia gnóstica, o gnosticismo. Ele mostra que Jesus não é um aeon em menor escala. Jesus é o que comanda tudo. Esse poder de tirar um da tumba, levar a essas maiores alturas à destra de Deus, é o mesmo que está operando em nós. Irmãos, eu vou fechar aqui, vou ficar devendo aí para vocês o terceiro subtópico, que tem aí Cristo, nosso exemplo de exaltação, né? Tudo quanto Cristo é. Tudo quanto Cristo é, irmãos, guarde isso. Como ser humano, como Deus homem, que ele foi, como o apóstolo de Deus, como o enviado de Deus. Tudo quanto Cristo é, que ele galgou por sua vida, morte, em plena obediência a Deus, é o que nós seremos. Vai chegar um dia, quando fechar o pacote, vamos dizer assim, quando chegar à sua plenitude, acho que é o melhor termo que é bíblico, Jesus vai poder olhar, nós podemos até pincelar isso, ou quem for comentar o capítulo 5, vai olhar para a sua noiva, para a igreja, e vai dizer como Adão disse para Eva: agora essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu vejo, Cristo vai dizer, eu vejo a mim mesmo nela. E enquanto isso, enquanto não chega essa plenitude, nós devemos olhar para Jesus, para sermos transformados à sua imagem. Meus irmãos, me desculpam não ter conseguido chegar até o final da lição, mas até aqui, onde Deus permitiu chegarmos, dentro da preocupação em enfatizarmos esses primeiros pontos, que cada um de nós venhamos nos apropriar destas copiosas bênçãos que o Senhor Deus graciosamente tem nos otorgado em Cristo Jesus. A todos quanto ouvirem este lecionar aqui, ou estas palavras, fixa a sua mente em se apropriar destas realidades. Faça daqueles votos de final de ano, sabe? No ano que vem eu
vou fazer isso, vou buscar isso, ó Deus, eu quero isso, ao invés de pedir qualquer outra coisa transitória, coloca como meta: eu quero mais de Cristo, eu quero mais deste conhecimento. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a todos vós. Não esqueçam que eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Estou com saudade. Que Deus venha intervir para que nós possamos voltarmos a estar congregados, poder nos abraçar, sorrir, compartilhar juntos ali. Mas enquanto isso não chega, nós vamos usando desses meios para nos comunicar. Mas que Deus continue guiando as nossas vidas, e o meu desejo e também a minha busca é que conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.